He held Obrigado. my hand, and He led me to trust Him. Now I am here in the safety of your love. I trust your heart and your intentions. Trust you completely. I'm listening intently. You'll guide me through these many shadows. Bom dia. Som, 1, 2, 3. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje é o último dia que estamos trabalhando essa série a respeito do livro de Tiago. Nós aprendemos muitas coisas e hoje vamos trabalhar em 2 capítulos, capítulo 4 e capítulo 5. A gente não vai conseguir ver profundamente todo o conteúdo, mas a gente vai ver alguns pontos nesses capítulos, né? Antes da gente continuar, eu queria que você prestasse atenção nessa reportagem. Não sei se você ouviu ou leu. Diz o seguinte: Polícia Federal prende pastores na Operação Ouro de Ofir. A Polícia Federal deflagrou nessa semana a Operação Ouro de Ofir, que investiga um golpe que prometia lucros exorbitantes. Estima-se que há pelo menos 25 mil vítimas do golpe, a maioria evangélicos. Eu espero que você não tenha caído nesse golpe, mas o que aconteceu é que existia uma promessa de um ganho muito alto, e isso foi divulgado dentro das igrejas. Em várias igrejas, são 25 mil pessoas espalhadas pelo Brasil. E quem promovia, existia uma falsa empresa por trás, mas quem promovia eram os pastores. Então, aí se misturava com a fé, porque se oferecia: olha, você quer ser abençoado? Você quer ter bênção na sua vida? Você está no aperto? Então, você pode participar dessa campanha e você vai ter o seu lucro, você vai ter o seu ganho. Você crê nisso? Então, tome posse e vá e faça parte desse negócio aqui. E a pessoa tinha que pagar R$1.000 para você poder entrar nessa campanha. E aí, supostamente, receberia um valor muito maior. Com essa reportagem em mente, eu queria ler com vocês Tiago, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir a sua Bíblia, se você quiser marcar, fazer alguma marcação, ou se você quiser acompanhar aqui na tela também, você pode acompanhar. Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3. Ok? Todos acharam? Começando no versículo 1, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm de paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Agora, o que você acha? Você acha que aquelas 25 mil pessoas receberam a sua bênção? Você acertou, não receberam nada, só receberam dor de cabeça e perderam, na verdade, os R$1.000 que eles investiram. E é interessante que a palavra de Deus diz assim que vocês cobiçam e não recebem. Vocês querem e desejam e não recebem. Porque nem pede. Quando pede, pede errado. Tem uma coisa que chama a atenção na palavra. São duas palavras interessantes. Voltando no versículo 2, diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam,
mas não conseguem obter o que desejam. A primeira palavra que chama a atenção é cobiça. Cobiça é um desejo ardente de você ter coisas, de você possuir, de você conquistar alguma coisa. E coisas, a gente pode entender que coisas são aquelas coisas que um dia acabam. Pode ser algum bem material, pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser fama, pode ser posições, pode ser prestígio. São coisas que começam e que um dia acabam. Isso são coisas. E a cobiça é isso, de você querer ter coisas. E outra palavra que chama atenção é inveja. Eu espero que você nunca tenha sentido isso, mas a inveja é uma coisa que dá medo. Não sei se você tem medo de inveja. Você tem medo de inveja? Não? Inveja é um negócio assim que dá medo. Tem gente que coloca até uma planta em casa para a inveja não pegar na pessoa, pega na planta. Tem umas plantas especiais para isso daí. É superstição, né? Não precisa colocar planta lá, mas existe isso. Porque se entrar uma pessoa invejosa na sua casa, a inveja pega na planta, a planta morre, né? E aí você fala, graças a Deus que a planta morreu e não aconteceu nada em casa. Aí você recebe uma visita, no dia seguinte a planta morre, fala, nossa, fulano de tal vem em casa. Eu acho que ela tem inveja, viu? Né? Então a gente tem umas manias assim, a gente tem medo da inveja. Inveja é um negócio complicado. O que é inveja? O que é o sentimento de inveja? Você já sentiu, você já teve uma sensação de injustiça? Sensação de que você merecia ter e não tem? Uma sensação de que o outro tem e não sei por que o outro tem, que ele não deveria ter, quem deveria ter sou eu. Pode ser qualquer coisa, pode ser um bem, pode ser um talento, pode ser uma profissão, pode ser um marido, uma esposa, filhos. Eu desejava ter os filhos que ele tem, mas eu não tenho. Eu desejava ter a posição, um cargo na empresa que ele tem, eu não tenho. Eu desejava ter o marido ou a esposa que ele tem, eu não tenho. Eu desejava morar no bairro que ele mora e eu não moro naquele bairro. Aquela sensação, aquele sentimento de querer ter o que o outro tem e você não tem. Isso faz parte do ser humano. Muitas vezes nos pegamos tendo algum tipo de sentimento de inveja. E a inveja, muitas vezes, não é que você quer ter o que o outro tem. Às vezes você nem quer ter o que o outro tem, mas você quer que ele não tenha o que ele tem. É um sentimento, mas é inveja também. Fala, tomara que ele perca aquele negócio lá, tomara que dê errado, tomara que a empresa dele afunde, tomara que alguma coisa. É inveja, você não quer ter. Às vezes você até quer, mas você quer que seja destruído o que a pessoa tem. Então são sentimentos que permeiam o nosso coração. E a verdade, por que Tiago está falando sobre isso? Relembrando que Tiago é um livro de fé na prática. Cobiça e inveja não combina com fé. Porque quando você cobiça coisas, você entende, ou dentro do teu coração, você entende que as coisas vão resolver o seu problema. Que as coisas vão dar condições melhores para você e para a sua família. Que as coisas vão te ajudar no relacionamento. Porque você tendo coisas, vão te fazer mais feliz. Esse sentimento é o contrário da fé. Porque, na verdade, a sua fé, o seu foco, é nas coisas. E a inveja também, porque, na verdade, você tem aquele sentimento de que você queria conquistar e não conquistou. Que você deveria ter e não tem. E aí você começa a olhar as pessoas e achar que as pessoas não mereciam e você merecia. Isso não provém de fé, mas provém de dúvida, de raiva, e muitas vezes de ódio, muitas vezes de sensação de injustiça. Aí Tiago fala o seguinte, no versículo 4, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Quem quer ser amigo do mundo, não tem como ter amizade com Deus. Jesus, ele fala de uma forma semelhante, assim, você não pode servir dois deuses. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir, quando a gente fala mundo,
Não é que você tem que viver isolado do mundo, você tem que viver longe de tudo, você não pode ir mais para a praia, você não pode mais viajar, você não pode ter mais nada. Não é nesse sentido. Você pode ter as suas coisas. Se você pode comprar um carro, você pode estudar para ter uma posição melhor numa empresa, você pode estudar para poder ter um conhecimento, para você poder adquirir mais bens. Isso não tem problema nenhum. O problema é quem você vai servir. Quem é o teu Deus? Tiago fala assim sobre amigo. Quando você pensa em amigo, o que você espera de um amigo? Eu digo para você, olha, eu sou seu amigo. O que você espera de mim? Como amigo. Amigo significa que você vai se dedicar a ele. Você vai gastar o seu tempo para aquela pessoa. Se ela tem um aperto, você vai deixar de fazer as suas coisas para atender a necessidade de outra pessoa. Ser amigo significa que você vai gastar sua energia, os seus recursos, em prol do seu amigo. Ser amigo significa que você vai ter amor por ele, vai ter uma afeição por ele, você vai ter um apego por ele, você vai ter, de uma certa forma, um pacto, uma aliança com essa pessoa. Isso é ser amigo. E aí a Bíblia diz que você não consegue ser amigo do mundo e ser amigo de Deus ao mesmo tempo. Porque um deles vai governar você. Se você entende que o mundo, o sistema do mundo e as coisas que o mundo pode te oferecer, e você acha que estas coisas vai suprir a sua vida, vai te trazer felicidade, que vai te fazer melhor, que vai te dar condições melhores, que vai educar o seu filho melhor, ou um monte de coisa, então você está entendendo que Ele é o teu Deus. As coisas. Porque você se dedica para Ele. Ou a tua fé vai ser direcionada para Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é aquele que abençoa você. Quando a gente entende que Deus é quem dá todas as coisas para a gente, o seu corpo, a sua forma física, os seus talentos, os seus bens, aonde você mora, quando você percebe que Ele te dá o que você precisa, você não precisa ter inveja de ninguém, você não precisa brigar com ninguém, você não precisa guerrear com ninguém. Então, a primeira coisa que Tiago fala nesse capítulo 4 é, de quem você vai ser amigo? Você tem que escolher, porque escolher Deus, ter fé em Deus, não significa que você vai ter tudo o que você quer, mas você vai ter uma pessoa que vai te sustentar, em tudo aquilo que você precisar. Tem uma frase muito interessante que diz assim, quanto menos coisas você precisar ter, mais feliz você vai ser. Quanto menos coisa você colocar na sua lista, que você julga ser as primeiras necessidades, se você tiver uma lista pequena, você vai ser mais feliz. Porque quando a gente olha para a nossa lista e a gente vê, falta isso, eu quero isso, isso te traz infelicidade, isso te deixa angustiado. E aí quando você vai percebendo que o outro tem aquilo que está na tua lista e você não tem, isso gera em você um sentimento de injustiça. Pô, mas eu trabalho tanto, eu oro tanto, eu busco a Deus tanto. Mas o que é isso na verdade? Paixão por coisas. Então, se a sua lista é grande, dá uma cortada nessa lista aí. Rapa fora umas coisas aí, você vai ver, você vai ser mais feliz, sabia? Uma outra coisa que a gente queria compartilhar. Você já viu um pastor assim, não? Não? Eu já vi alguns assim, animado. Não encaixa muito no meu perfil. Se eu fizer um negócio desse, acho que não fica legal, não. Mas, olha, talvez você já tenha ouvido isso em muitos discursos, na televisão, pastor falando, você vai na igreja. É muito comum nas igrejas brasileiras a gente ouvir algumas frases de efeito. Talvez até aqui você já ouviu. Deus tenha misericórdia de nós. Mas talvez você tenha ouvido. Mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, Deus vai te honrar. Você já ouviu essa, não? Você não falou amém? Eu já falei. Às vezes você está numa pior, você sente que as pessoas te humilham. Irmão, você está na pior aí, porque você não está buscando a Deus. Esses caras estão me humilhando. Mas Deus vai me honrar. Eu vou passar por cima e Deus vai ver a honra que Deus vai me dar.
Já falou amém para isso daí? Eu já falei às vezes, amém, eu tomo posse. É só vitória. Já falaram para você? É só vitória, irmão. Você está no perrengue aí? É só vitória. É vitória que Deus de vitória. Tem derrota não. Você está cambaleando, mas Deus vai dar vitória. Aí você fala, amém. Não é? Eu já falei amém também para só vitória. Outra coisa que a gente ouve muito, profetiza a bênção. Você já profetizou bênção para você, não? Já? Profetizar a bênção o que é? Você proclamar que você vai receber a bênção. Eu já profetizei umas bênçãos para mim também. Já foi assim, por exemplo, numa loja de carro. Você olha um carrão bonito e fala assim, eu profetizo, esse carro vai ser meu. Em nome de Jesus Cristo é meu, já tomo posse. Você até encosta no carro assim, dá uma, né? Você já fez isso? Não? Já, né? Não, né? Então, é profetizar a bênção. Eu profetizo a minha conta corrente bem cheia, profetizo, vem dinheiro na minha conta. É profetizar a bênção, isso é profetizar a bênção. Aí você fala, amém, glória a Deus. Outra frase que a gente ouve muito, tome posse. Tomar posse, né, que a gente está falando já. Tomar posse. Deus vai restituir tudo o que você perdeu. O que você perdeu? Você perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu o dinheiro, perdeu o cargo na empresa, só ganhou dívida. Então, o que você perdeu? Deus vai restituir tudo que você perdeu. Olha que coisa bonita, né? É gostoso de falar, né? Deus vai restituir a tua bênção, a tua vitória, teu talento, os seus sonhos que morreram. Deus vai restituir, não é? Deus vai restituir tudo que você perdeu e você vai ter muito mais. Toma posse. Então, é uma frase que a gente ouve muito. O melhor de Deus está por vir. Essa é boa também. Você tá mal, né? Então, fica tranquilo, porque agora é só gota. É gota. Mas depois vai vir a chuva, vai vir a bênção, vai vir a vitória. Você vai receber tudo. E o melhor de Deus está por vir. Você já ouviu essa também? Você falou amém? Também já falei amém. Amém, eu recebo. E aí essa é pior. É pior porque você tem que acreditar no cara que está falando. Para você acreditar no cara que está falando, pastor que está falando, ele vai falar assim, você tem que crer no profeta de Deus, você tem que crer no homem de Deus. Você crê que aqui é o homem de Deus que está falando? Então você tem que crer. Você crê ou não crê? Porque se não der certo, por exemplo, você faz a campanha, faz o que você tem que fazer, aí na semana seguinte você vem, ô pastor, você falou que ia receber a bênção, não recebi bênção nenhuma. E aí, qual que é a minha fala clássica? Você não creu, você não teve fé suficiente, irmão. Você não acreditou, você acreditou no homem de Deus, você desconfiou, né? Por isso que a bênção não veio. A culpa é tua, entendeu? Não é minha. Você que não teve fé o suficiente. Então, é fácil, né, dessa pegada. Por isso que aqueles 25 mil pessoas não receberam bênção nenhuma. Acho que faltou fé, né? Agora, eu queria que você pensasse na seguinte situação. Imagina Jesus Cristo na tua frente agora. Jesus, ele vem, ele para você, olha para você, e ele te observa. Ele está vendo a tua fé, avaliando a tua fé, analisando a tua fé. Aí Jesus pergunta para você, filha, filho, o que você quer que eu faça? O que você responderia? O que você acha que impressionaria Jesus? O que você acha que Jesus falaria, olharia para a sua fé e falaria, uau, que fé, grande a tua fé, nunca vi uma fé desse jeito no século 21. O que você acha? Qual das frases você falaria para Jesus? Jesus, o melhor do Senhor está para vir. Não sei, o que você pensaria, o que você falaria? Às vezes a gente tem a sensação de que a fé é mais ou menos nesse naipe aí. Mas o que a palavra de Deus diz? O que a Tiago está dizendo? O que é que faria com que a janela do céu se abrisse para você? A janela do céu não abriu para os 25 mil. Alguma coisa deu errado lá. O que é que faltou? O que é que faria Deus te abençoar? O que é que Deus faria abrir as portas para você? Eu quero compartilhar esse segredo. Na verdade não é segredo, mas é o que está na palavra de Deus. Tiago diz o seguinte: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, aos arrogantes, aqueles que se acham poderosos, aqueles que acham que têm poder.
que tem capacidade. Ele resiste a esses, mas Ele dá graça e abençoa aos humildes. Eu quero passar um vídeo, é um exemplo de uma ocorrência, que está registrado nos evangelhos. Observa, se você já leu os evangelhos, observa algumas cenas onde Jesus cura as pessoas, ou Jesus abençoa as pessoas. Observa as atitudes daquelas pessoas. E a gente vai ver que nenhum deles chegou para Jesus assim: Jesus, eu vim tomar posse, viu? Eu tomo posse da bênção que o Senhor tem na mão aí, que o Senhor vai passar para mim, eu tomo posse agora. Você já viu alguém falando assim? Dá uma olhadinha. Ninguém. Mas o que a gente observa em cada um deles é humildade. O que é humildade? É um sentimento de incapacidade. Eu não consigo. Para mim, não é possível. Ser humilde não significa ser menos do que as pessoas. Não significa que você tem que se humilhar no sentido de, eu não sou nada, eu sou um Zé Ninguém, eu sou um pé rapado. Não, humildade não é isso. Mas humildade é saber os seus limites. Humildade significa que você não é menos do que ninguém, mas também não é mais do que ninguém. Humildade significa saber o seu limite e saber onde vem o poder e a graça de Deus. Então eu quero compartilhar esse vídeo com vocês, e observem a atitude dessa pessoa, dessa mulher. Jesus, filho de Davi, tira de mim que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Se não vai atendê-la, mestre, podemos pedir que se afaste. Despede a mestre, senão ela não vai parar de nos perturbar. Eu imploro, Senhor. Cura minha filha. Tira dela o demônio que se apossou de seu espírito. Mulher, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Socorre-me, Senhor. Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa, das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu só peço uma migalha, Senhor. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. O demônio já saiu de sua filha. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências, conhece os teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me socorrer. Melissa. Filha. Mãe, que bom que você chegou. Só para vocês entenderem o contexto, quando Jesus veio, Ele veio inicialmente para o povo de Israel, para um povo específico. E Jesus estava fazendo os milagres e as curas para o povo de Israel.
Era o propósito inicial dele, era o objetivo dele naquele começo. Não que ele não quisesse alcançar outras pessoas, mas o propósito dele era esse. Essa mulher que veio era uma mulher estrangeira, não fazia parte da nação de Israel, não era do povo judeu. Por isso que Jesus fala, olha, não convém que eu pegue do pão que é para os filhos agora e que te dê. Ainda não é chegado o teu tempo. É nesse sentido. Mas a mulher fala assim, olha Jesus, mesmo quando os filhos comem, caem migalhas no chão. O Senhor não pode me dar essa migalha? Porque essa migalha pode mudar a história da minha filha. Essa migalha vai fazer diferença na minha vida. E aí Jesus fala, grande é a tua fé. Agora me diz, se a postura e a atitude dela foi de arrogância. Ah, Jesus, eu sou filha de Deus também, tomo posse, eu profetizo sobre a minha filha. Não, Senhor, tem misericórdia de mim. Você vê outros relatos de cura, todos eles chegavam diante de Jesus, se ajoelhavam diante de Jesus e falavam, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me perdoar. Foi assim que aconteceu. E quando a gente olha para a palavra de Deus, é justamente isso que a gente vê. Tiago fala, Deus resiste aos orgulhosos. Ah, você acha que tem poder nas tuas mãos? Você acha que tem conhecimento suficiente na Bíblia e por isso que você acha que tem mais poder? Isso é arrogância. Pastores que vêm à frente e falam, eu sou o homem de Deus, eu falo da parte de Deus, você me obedeça ou você faça aquilo que eu estou falando, isso é arrogância. Deus resiste aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Se você continuar lendo Tiago, ele diz assim, aqueles que estão rindo, aqueles que estão alegres, troque o seu riso de arrogância, eu estou colocando um parênteses aqui, mas aqueles que se acham, troquem o riso de vocês por lágrimas, quebrante o coração de vocês. Lá no Salmo 51 diz assim, um coração que alegra a Deus, que agrada a Deus, é um coração quebrantado, é um coração humilde, esse agrada a Deus. Então, o que a gente aprende em Tiago, a respeito de fé, a fé tem muito mais a ver com humildade, do que com capacidade, do que poder, do que performance, do que aqueles pulos de vitória, né? Pulos não, é humildade. Aí Deus abençoa, aí Deus dá graça. Talvez você que tenha filhos ou filha, você como pai e mãe, você tem todo o desejo de abençoar seus filhos. É lógico que a gente tem. A gente quer abençoá-los. A gente quer suprir todas as necessidades que eles têm. Agora imagina o seu filho ou a sua filha chegando para você e colocando a mão no seu peito. Pai, eu sou teu filho. Eu tenho direito. Ninguém mandou me criar. Agora aguenta. Eu quero tomar posse daquilo que o Senhor tem que me dar. Eu tomo posse. Eu quero a vitória. Cara, não dá vontade de dar, não. Às vezes até dá, mas não dá vontade. Mas quando uma criança vem com humildade, com simplicidade, pai, mãe, eu queria muito daí. Se o Senhor permitir, e se o Senhor tiver condições, você pode me dar? Você faz até um fiado, você vai na Casa Bahia, faz em 10 vezes, mas você dá. Porque você tem desejo de abençoar. É a coisa mais linda de ver humildade no coração das pessoas. E as pessoas guerreiam e brigam por causa de arrogância também. Continuando um pouquinho mais para frente, a gente vai meditar no capítulo 5, rapidamente alguns pontos e a gente já vai concluir. Começando no versículo 13, diz assim, entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor.
E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Talvez você já tenha falado isso, ou você ouviu alguém falando. Muitas vezes, nós nos pegamos dizendo assim: a minha fé é comigo. Eu não preciso de pessoas, eu não preciso de comunidade, eu não preciso de igreja. A minha fé é com Deus, agora não importa o resto. Às vezes a gente fala isso, a gente está chateado com alguém, a gente está decepcionado com alguma coisa, e é mais fácil falar assim: olha, eu vou ficar em casa, a minha fé é com Deus, e ninguém pode julgar a minha fé. Ok, mas sabe o que Tiago diz? Que a fé, ela se exerce com pessoas ao nosso lado. A fé, ela é exercida em comunidade, com a gente junto. A fé opera através dos relacionamentos. E quando a gente olha a palavra assim, nesse texto de Tiago, a gente tem um problema nas igrejas, que todo mundo quer mostrar que é certinho, que é bonitinho, que não tem pecado nenhum, que tem fé. Aí você fica mandando as pessoas ficarem na rocha, fica na rocha, irmão, toma a face da bênção. A gente fica falando um monte de coisa desse tipo, e achando que todo mundo dentro da igreja é super-homem, né? Não tem problema nenhum. Mas quando a gente olha esse texto de Tiago, ele demonstra o complemento da humildade. É a percepção de que somos pecadores, que precisamos de oração e precisamos das pessoas, e precisamos orar pelas pessoas. No versículo 13 diz assim: há alguém sofrendo? É lógico que tem gente sofrendo. Todo mundo sofre. Todo mundo tem as suas provações, as suas lutas, as suas dúvidas. Todo mundo tem sua vontade de desistir. Tem ou não tem? A gente tem. Isso faz parte da nossa dinâmica de vida cristã, vida com Deus. Aí o que Tiago fala? Faça oração. Qual foi a última vez que você orou por alguém que está sofrendo? Não por você, mas por alguém. Puxa, aquele irmão está sofrendo, eu posso orar com você? No versículo 13 ainda diz assim: há alguém feliz? Cante louvores. A fé se manifesta através da alegria na vitória do outro, não com inveja. Se há inveja, não é manifestação de fé. Mas se você consegue se alegrar com a vitória de outra pessoa, sabe aquilo que você tanto deseja para você? Você ora, você busca, faz campanha, faz oração, e você está buscando: Deus, eu preciso disso, eu quero essa vitória na minha vida. E a vitória não vem e o outro recebe. O cara nem orou. Até orei por ele, falei assim: dá a vitória para mim e para ele. Sabe, coisa de irmão. Aí ele recebe, você não. E aí? Aonde está a fé? A fé é se alegrar com a vitória do outro. Graças a Deus, ó Deus, porque o Senhor o abençoou. A felicidade, cante louvores. Isso é demonstração de fé, se alegrar com a vitória do outro. No versículo 14, há alguém doente? Faça oração. Qual foi a última vez que você impôs as mãos sobre um doente e você orou por ele? Você já orou por um doente? Mas, nossa Deus, mas o cara está quebrado, arrebentado, como é que eu vou orar com... Mas já ora, ué? Já orou? Às vezes a gente tem medo de orar. A gente tem dois extremos. Tem aquelas igrejas que oram por tudo, por cura de tudo. Aí faz uma oração assim, né, para todo mundo ser curado. E às vezes não acontece. Aí, algumas igrejas nem oram por nada. Fala: você está doente, vai para o médico mesmo, que é melhor. Melhor nem orar, porque depois você vai ficar decepcionado com Deus, vai falar que a culpa é do pessoal que orou, não orou direito. Então vai para o médico mesmo, o médico dá um jeito para você. E não ora. Nós temos um bispo da Igreja Metodista Livre dos Estados Unidos. Ele falou o seguinte: a Igreja Metodista Livre, de uma forma geral, talvez falta um pouquinho de fé nesse sentido, de orar pelos doentes. E sabe o que ele falou? Vai na casa das pessoas e ore pelos doentes. E veja a cura que Deus vai fazer. Sabe por que a gente tem medo de orar?
porque você acha que a força vem de você. Porque você acha que a fé é tua. Mas se for conforme a minha fé, ninguém é curado de nada, né? E é verdade, porque a nossa fé é tão insuficiente. Mas a gente tem que crer em quem? Em Deus. É Deus quem faz. O poder está no Evangelho de Jesus Cristo, não em você, não na sua fé. O poder não está na sua fé, o poder está em Deus. Em quem a gente tem fé é diferente. E porque a gente crê naquele que tem poder, é que a gente ora pelas pessoas. A igreja tem doentes, nós ficamos doentes, nós temos dores, nós temos, somos seres humanos. Aqui. Há pecado, confessem para serem curados, diz no versículo 16. Aqui tem uma coisa muito interessante. Quando você lê, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: confessem os seus pecados a Deus, e Ele vai te perdoar. Tiago fala um pouquinho diferente. Ele diz: confessem os seus pecados uns aos outros, para serem curados. Aqui ele já não diz perdoados, mas para serem curados. Existe uma diferença muito grande. Você já teve aquela sensação de que você pediu perdão para Deus várias vezes, por alguma dificuldade, por uma fraqueza que você tem, qualquer que seja, e você tem a sensação de que aquilo não adiantou nada? Parece que Deus não te perdoou. Parece que aquela coisa, aquela dificuldade que você tem, sei lá, falar mal de alguém, algum pecado, parece que te persegue e o negócio não vai embora. Eu falei, puxa Deus, eu estou cansado de pedir perdão porque eu já pedi tantas vezes. Não sei se você já teve essa sensação ou tem essa sensação. Mas o que Tiago está falando é que a gente tem que ter essa liberdade de compartilhar com as pessoas os nossos pecados. Por mais cabeludo que seja, por mais maluco que seja, por mais horroroso que seja, porque é aí que vem a cura para o teu coração. Sabe quando as pessoas realmente se sentem perdoadas? Quando eu tenho liberdade de falar, irmão, eu pequei, eu caí, eu sou miserável, eu não mereço estar na presença de Deus, eu não mereço estar aqui, eu não mereço, mas eu estou pedindo perdão para Deus. Quando você faz essa confissão para as pessoas, e as pessoas falam, você está perdoado em nome de Jesus, você sente a cura de Deus. A igreja não é lugar para super-homens, ou nem para super-mulheres, para super-espirituais. O que a gente vê aqui em Tiago é sofrimento, às vezes tem alegria, mas tem doente, tem pecado. A gente tem que ter essa liberdade de compartilhar, de orar um pelos outros, de ser uma comunidade onde a cura de Deus acontece pela fé nos momentos difíceis das pessoas. A fé não pode acontecer se não for em comunidade, se não for entre pessoas. Ela acontece com pessoas, com seres humanos. Para concluir, a gente viu muitas coisas em Tiago, né? Então, eu vou fazer um resumo bem rapidinho de tudo aquilo que a gente viu. Mesmo a gente terminando, né, rapidamente essa série sobre Tiago, é legal você poder ler versículo por versículo, vai meditando, vai orando, vai pedindo para Deus falar. Eu sei que Deus vai continuar falando. Mas fazendo uma revisão muito rápida. Capítulo 1 de Tiago fala basicamente sobre você ter fé nas provações. Ter fé nos momentos felizes e fáceis é fácil. Mas a fé se demonstra nos momentos difíceis da vida. No capítulo 2 fala sobre obras. Aqui tem que ficar bem claro que não é que você vai fazer alguma coisa para Deus te aceitar. Não é nesse sentido. Não é no sentido de que você vai fazer algo para você ter a sua salvação diante de Deus. Não é nesse sentido. De que você tem que ter uma performance para Deus te aprovar. Não é nesse sentido. Mas o que fala em capítulo 2 é, se você diz que tem fé, a tua fé te move a fazer coisas e ter ações conforme a sua fé.
Se você crê que pela oração Deus pode restaurar um doente, qual vai ser a minha ação natural? Eu vou orar pelo doente. Se eu creio que por um abraço meu, eu posso compartilhar o amor de Deus, e eu tenho fé nesse sentido, o que é que essa minha crença, a minha fé vai fazer? Eu vou abraçar as pessoas, eu vou orar pelas pessoas. Isso é fé. Então, a fé, ela se concretiza em ações práticas. Porque simplesmente você dizer, eu creio que Deus cura, eu creio que Deus liberta. E se você não age, então ainda falta um pouquinho. É nesse sentido que fala sobre obras, tá bom? No capítulo 3 fala sobre a língua, do controle da língua. A gente fala o que não deve, a gente machuca as pessoas. Mas a fé, o trabalhar da fé se manifesta no controle da língua também. A Bíblia diz que o coração fala o que... a boca fala o que está cheio o coração. Então a gente precisa de uma transformação aqui dentro. Todos nós precisamos. A verdade é que a nossa boca fala desenfreadamente e machuca pessoas. E a gente precisa da graça de Deus para ser transformado aqui dentro. No capítulo 3 ainda fala sobre sabedoria. Conhecimento, muita gente tem. A gente conhece muita coisa. E se você não conhece, você procura no Google, tem também. Conhecer, todo mundo conhece. Mas a sabedoria é você usar o conhecimento na hora certa, no momento certo, de uma forma correta. Isso é sabedoria. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não sabe usar o conhecimento que tem. Aí a gente precisa da sabedoria, né? No capítulo 4, que a gente viu hoje, fala sobre valores. A minha fé se manifesta nos valores que eu tenho. O que é mais importante para mim? Quem é o meu Deus? São coisas ou é Deus? Ainda no capítulo 4 fala sobre humildade, que a gente viu também. A fé, a manifestação da fé, é através de uma humildade, muito mais do que capacidade, muito mais do que poder, muito mais do que performance, muito mais do que um discurso bonito de vitória, mas é a humildade. E no capítulo 5, de uma forma bem resumida, é relacionamentos. A sua fé você vai exercer na dinâmica de relacionamento com pessoas, com seres humanos. A fé prática tem que acontecer com pessoas. A gente olha tudo isso, parece fácil, mas não é fácil. Não é fácil ter fé. E a palavra de Deus nos mostra também que os discípulos tinham toda essa dificuldade. Então a nossa oração é essa. A mesma oração que os apóstolos, os discípulos fizeram. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Eu creio que Deus pode fazer muitas coisas através da vida de cada um de vocês. E que Deus então possa aperfeiçoar a nossa fé. Talvez você diga que não é merecedor, que você não é capaz. Até a fé a gente precisa pedir para Deus, porque até a fé a gente precisa da graça de Deus. Então, essa é a nossa oração. Você pode se colocar de pé? Vamos cantar mais uma vez aos pés da cruz? Você pode depositar as tuas angústias, os teus anseios, as tuas frustrações diante de Deus e vamos orar juntos através desse cântico.
Vamos orar juntos? Você pode dar a mão para a pessoa que está ao seu lado. Se tiver alguém do seu lado, você pode dar as mãos. Em pensamento, você pode orar por ela, interceder, abençoá-la. Deus sabe e conhece as necessidades de cada um. Senhor Deus, queremos te agradecer pelo teu grande amor por cada um de nós. Senhor, tu sabes o quanto somos insuficientes, o quanto, Senhor Deus, nós precisamos da tua misericórdia. A nossa oração, Senhor Deus, é como os discípulos fizeram: Senhor, aumenta a nossa fé. A nossa fé é tão pequena, ó Deus. Nós erramos tanto, pecamos tanto. Ajuda-nos, ó Deus. Nós oramos nessa manhã que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre nós. Ajuda-nos a sermos uma comunidade, uma igreja, pessoas que colocam a sua fé em ação. Pessoas que não creem na sua própria performance. Não uma igreja que crê no seu próprio poder, mas que crê em Deus, que espera em Deus, que busca a Deus, que faz do Senhor a torre forte, que faz do Senhor a rocha, que faz do Senhor o escudo, e o Deus que nos traz a graça e a salvação. Faz de nós, Senhor Deus, uma comunidade, uma igreja humilde diante da tua presença, com um coração quebrantado, com um coração singelo e simples. Livra-nos, ó Deus, de toda a arrogância, de toda a altivez, de todo orgulho. Senhor Deus, nós não queremos ser uma igreja que soa, Senhor Deus, arrogância, mas que demonstra humildade, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, tudo que nós temos, tudo que somos, todos os talentos e dons, todo o nosso trabalho, toda a posição que ocupamos, a saúde e o corpo que nós temos, tudo vem de Ti, ó Deus, nada é nosso. Senhor, nós não queremos perder o nosso tempo, que um dia vai embora, que acaba. Nós não queremos perder tempo com coisas, mas queremos fazer do Senhor o nosso Deus, e que o Senhor opere através desta igreja, através de uma fé simples, mas que o Senhor opere a tua cura, que o Senhor opere a tua libertação, que o Senhor opere o perdão, que o Senhor opere a salvação através desta igreja. Que a nossa oração, por mais simples que seja, carregue nela o poder do Senhor para curar, para transformar, para resgatar. E quando a gente olhar e ver todas estas maravilhas do Senhor, que a gente sempre renda louvores e glórias ao Teu nome, e dizer que só Tu és Deus, e é o Senhor quem faz todas as coisas. Esse é o nosso pedido e a nossa oração. E que o Senhor abençoe a cada um aqui, com as suas necessidades, com as suas lutas e vitórias, com as suas dores, com as suas frustrações, com suas alegrias. Abençoa, Senhor Deus, e que o Senhor derrame da Tua paz. Que o amor do nosso Deus, o nosso Pai, Criador de todas as coisas, que nos fez, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a presença e a comunhão e o poder do Teu Espírito Santo esteja com esta igreja, com cada um de nós, hoje e todos os dias da nossa vida. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Pode se assentar. Que Deus abençoe, que Deus derrame a graça na vida de vocês e muita fé, em nome de Jesus. Só alguns avisos. No dia 10 de dezembro, entre o primeiro e o segundo culto, a gente vai tirar a foto oficial da igreja, tá bom? Então, você venha um pouquinho mais cedo, o pessoal que vem, né, vocês que vêm no culto às 11 horas, então, venha um pouquinho mais cedo, para a gente poder tirar a foto juntos, tá bom? No dia 10 de dezembro. O outro aviso é no dia 17 de dezembro, a gente vai ter, então, o nosso culto de Natal. Esse culto não vai ser aqui e não vai ser de manhã, vai ser à tarde, tá? Então, dia 17, domingo, 16 horas, lá no CPP. O CPP é você pegando essa rua aqui, pega a primeira esquerda, vai até o final. Tá bom? Já é o último prédio ali, prédio grande, azul, é lá que a gente vai fazer o culto às 16 horas, tá bom? Eu acho que é só isso de aviso. Não. Ah, tá, verdade. Se você deseja receber, parece televisão, né, que o cara está lendo a notícia, né, parece que não, é assim, então, deixa eu ver se eu consigo assim, olhar e, acho que não dá. Eu vou ler, tá bom? É que está muito em cima. Se você deseja receber os links das pregações, no seu celular, os avisos, né, esses avisos e outras atividades da igreja, então, você pode cadastrar esse número, vocês vão receber via WhatsApp, tá bom? Então, vocês cadastram esse número, manda uma mensagem, coloca o seu nome lá, não é grupo, tá bom? Então, você não vai ficar recebendo um monte de coraçãozinho, bom dia, videozinho, não vai receber, a não ser que seja muito pertinente, assim, com relação a alguma atividade da igreja. Então, não é aquele grupão, tá? Então, é individual, cada um vai receber sua mensagem, coisas muito pontuais. Então, pode ficar tranquilo que não vai encher teu celular com um monte de figurinha, tal, essas coisinhas aí, tá bom? Então, faça o cadastro, então você pode fazer com o Ciro também, a sua ficha, se você não deu nome. Se você não tirou foto também, você pode tirar a foto ali com o Ciro, tá bom? Então, acho que é isso, né? Então, tá bom. Então, Deus abençoe, tá bom? Uma ótima semana para vocês.